Bem-vindos aos Sussurros de Tinta. Eu sou Júlio Verne. E agora vou ler um de meus livros. Vamos começar com o romance A Volta ao Mundo em 80 Dias, parte 2, que faz parte do meu acervo de romances. Capítulo 30. Phileas Fogg cumpre seu dever. 3 viajantes ainda estavam desaparecidos, entre eles Passepartout, e teriam sucumbido durante o combate ou estariam nas mãos dos índios. Nada se podia afirmar com certeza naquele momento de tensão e incerteza. Os feridos eram muitos, mas nenhum corria risco iminente de morte. Entre os mais gravemente atingidos estava o coronel Proctor, um homem que lutara com bravura até ser alvejado na virilha. Ele foi transportado para a estação junto com outros passageiros cujos ferimentos exigiam cuidados urgentes. Aouda, por sua vez, havia escapado ilesa. Fogg, que não poupou esforços no conflito, saiu sem nem mesmo um arranhão. Fix, embora ferido no braço, tinha sido atingido de raspão. Mas era Passepartout quem faltava, e isso partia o coração de Aouda, que sentia profundamente sua ausência. Os passageiros já haviam deixado o trem, cujas rodas giravam lentamente manchadas de sangue. Fragmentos indistintos de carne humana pendiam dos cubos e raios das rodas, enquanto sobre a vastidão branca da pradaria viam-se longos rastros vermelhos que pareciam estender-se até o infinito. Os últimos guerreiros Sioux haviam desaparecido rumo ao sul, em direção ao Rio Republicano, levando consigo o peso do silêncio e da dúvida. Fogg permanecia parado, os braços cruzados, como uma estátua de determinação inabalável. Diante dele, pairava uma decisão crucial. A seu lado, Aouda o observava em silêncio, mas ele soube interpretar o que aquele olhar carregava de esperança e angústia. Se Passepartout estivesse vivo e prisioneiro, não seria seu dever tentar tudo para salvá-lo? Eu o encontrarei, disse Fogg, dirigindo-se a Aouda com firmeza. Vivo ou morto? Ah, Sr. Fogg! Exclamou ela, segurando as mãos dele com desespero enquanto lágrimas escorriam por seus dedos. Vivo! Acrescentou Phileas Fogg, como se quisesse tranquilizá-la. Mas não podemos perder um só minuto. Aquela decisão representava o sacrifício supremo de Phileas Fogg. Um único dia de atraso significaria perder o navio em Nova York, comprometendo irremediavelmente sua aposta. No entanto, ele não hesitou. Para Fogg, cumprir seu dever era mais importante do que qualquer outra coisa. Próximo dali, encontrava-se o capitão que comandava o Forte Kearney. Seus 50 soldados estavam preparados para defender a estação caso os índios voltassem a atacar. Fogg caminhou até o militar e explicou que 3 passageiros ainda estavam desaparecidos. Não se sabia se estavam mortos ou prisioneiros do Sioux, mas ele queria saber se o capitão planejava persegui-los. O oficial respondeu que os índios poderiam fugir além do Arkansas e que ele não podia abandonar o forte que lhe fora confiado. Além disso, colocar 50 homens em risco para salvar 3 seria uma decisão arriscada demais. Muito bem, disse Fogg com uma calma que impressionava. Então eu irei sozinho. O senhor? Exclamou Fix, aproximando-se rapidamente. O senhor vai sozinho atrás dos índios? Acaso acha que posso abandonar aquele homem a quem todos devemos nossas vidas? Irei, sim. Não irá sozinho, interveio o capitão, visivelmente emocionado. O senhor tem um coração extraordinário.
30 voluntários! Gritou ele, virando-se para os soldados. Imediatamente, toda a companhia deu um passo à frente. O capitão selecionou 30 homens e nomeou um veterano sargento para liderá-los. Fix insistiu em acompanhar Fogg, mas este pediu-lhe que ficasse para proteger Aouda. Caso algo lhe acontecesse, Fogg precisava ter certeza de que a jovem estaria segura. Fix empalideceu. Separar-se de Fogg, o homem que ele perseguia tão obstinadamente, parecia insuportável. Observou Fogg com atenção, dividido entre suas suspeitas e a admiração que sentia por aquele homem de princípios inabaláveis. Por fim, baixou a cabeça e murmurou: "Ficarei." Momentos depois, Fogg apertou a mão de Aouda com delicadeza, entregando-lhe o precioso saco de viagem que continha tudo o que restava de sua fortuna. Em seguida, partiu acompanhado pelo sargento e pelos 30 soldados, aos quais ofereceu 1000 libras como recompensa caso conseguissem salvar os prisioneiros. Eram poucos minutos após o meio-dia. Aouda retirou-se para um compartimento da estação, onde se entregou a pensamentos sobre Fogg. Para ela, ele era um herói, alguém cuja integridade e coragem transcendiam qualquer definição convencional. Fix, por outro lado, não compartilhava da mesma opinião. Caminhava de um lado para o outro na plataforma, consumido pela frustração. "Sou um idiota", repetia mentalmente. Deveria ter impedido que ele fosse. Agora, como vou encontrá-lo? Como pude me deixar enganar assim? Eu que tenho sua ordem de prisão no bolso. Enquanto o tempo parecia arrastar-se, Fix debatia-se entre revelar tudo a Aouda ou partir em busca de Fogg pelas planícies cobertas de neve. As pegadas deixadas pelo destacamento ainda estavam frescas, mas uma nova camada de neve começou a apagá-las. Fix sentia-se derrotado, mas algo dentro dele resistia à ideia de desistir. Sabia que, de alguma forma, aquela jornada cheia de perigos e reviravoltas ainda reservava surpresas. Por volta das 2 horas da tarde, enquanto flocos de neve caíam em abundância do céu cinzento e pesado, um som agudo e penetrante de apitos ecoou à distância, vindo do leste. Uma sombra colossal emergiu no horizonte, envolta por uma luz avermelhada que lhe conferia um ar quase sobrenatural. A princípio, ninguém na estação entendeu o que estava acontecendo. Não havia previsão de nenhum trem, e os reforços solicitados por telégrafo certamente não chegariam tão rápido. O próximo trem regular em Omaha para São Francisco só passaria no dia seguinte. Mas logo a verdade veio à tona. Era a locomotiva desengatada do próprio trem, resultado de uma manobra audaciosa e engenhosa de Passepartout. Após separar-se dos vagões, a máquina continuara sua corrida desenfreada, impulsionada pela força acumulada e pela ausência de freios. Com o maquinista e o foguista inconscientes dentro dela, a locomotiva avançou por quilômetros até que, sem combustível suficiente para alimentar o fogo, começou a perder velocidade gradualmente. Finalmente parou a 30 quilômetros além da estação de Kearney. Quando os 2 homens recuperaram os sentidos, perceberam-se sozinhos no meio do nada, apenas com a gigantesca máquina de ferro como companhia. O maquinista, ainda atordoado, tentou entender o que havia acontecido. Embora não conseguisse explicar exatamente como a locomotiva fora desengatada, sabia que o trem principal precisava urgentemente de ajuda. Sem hesitar, ele decidiu retornar à estação de Kearney. Foi uma cena de alívio coletivo quando a locomotiva reapareceu à frente do trem paralisado. Agora, finalmente, os passageiros poderiam continuar sua viagem interrompida de maneira tão inesperada. Aouda, ao ver a locomotiva, saiu apressadamente da estação e dirigiu-se ao condutor, perguntando se eles estavam prestes a partir.
Ele confirmou que sim, pois já estavam com 3 horas de atraso e não podiam esperar pelo retorno de Phileas Fogg. Além disso, o próximo trem procedente de São Francisco só chegaria no dia seguinte. Diante dessa informação, Aouda tomou sua decisão. Esperaria. Fix, por outro lado, ouvira atentamente a conversa entre a jovem e o condutor. Pouco antes, quando parecia impossível encontrar qualquer meio de transporte, ele planejava abandonar Kearney assim que possível. No entanto, agora que havia uma chance de partir imediatamente, algo inexplicável o prendia ao lugar. Era como se o chão da plataforma estivesse em brasa sob seus pés, mas ele simplesmente não conseguia ir embora. Uma batalha interna recomeçava a consumi-lo. A frustração de seu fracasso anterior o corroía, e ele jurou a si mesmo que lutaria até o fim. De todos os passageiros, apenas Fix e Aouda permaneceram na estação. Os outros, alguns feridos, como o Coronel Proctor, que estava em estado grave, partiram no trem. As horas se arrastaram lentamente, e o frio cortante transformou a espera em um suplício. Fix permanecia sentado num banco, imóvel, como se dormisse. Aouda, por sua vez, ignorava o temporal que rugia lá fora. Ela saía repetidamente do pequeno cômodo reservado para ela, caminhava até o limite da plataforma e tentava enxergar através da densa neblina que encobria tudo ao redor. E seus ouvidos estavam atentos a qualquer ruído distante, mas o silêncio era absoluto. Tremendo de frio, voltava para dentro, apenas para retornar minutos depois, sempre com o mesmo resultado negativo. A noite caiu sobre Kearney, envolvendo tudo em trevas opressivas. O destacamento liderado por Fogg ainda não havia retornado. Onde estariam? Teriam alcançado os índios? Haveria ocorrido uma luta? Ou talvez os soldados estivessem perdidos no nevoeiro? Vagando sem rumo? O capitão do Forte Kearney tentava disfarçar sua preocupação crescente, mas era evidente que algo não ia bem. Durante toda a madrugada, Aouda, assombrada por presságios sombrios, andou de um lado para o outro na orla da campina. Sua imaginação fervilhava, projetando 1000 cenários possíveis, cada um mais terrível que o outro. O tormento emocional que ela experimentou durante aquelas longas horas seria impossível de descrever. Fix, por sua vez, continuava imóvel no mesmo lugar, embora também não conseguisse dormir. Em certo momento, um homem aproximou-se dele e murmurou algo, mas Fix respondeu com um gesto negativo, sem sequer levantar os olhos. Às 7 horas da manhã, o disco solar começou a surgir timidamente por trás de um horizonte brumoso, permitindo uma visibilidade de até 3 quilômetros. Mas ainda não havia sinal de Phileas Fogg ou do destacamento que partira para o sul. O capitão, profundamente angustiado, debatia consigo mesmo o que fazer. Por fim, decidiu enviar um de seus subordinados para realizar um reconhecimento na direção sul. No entanto, antes que pudesse dar a ordem, tiros ecoaram ao longe. Seria um sinal? Os soldados correram para fora do forte e a cerca de 1 quilômetro de distância. Avistaram um pequeno grupo de homens marchando em formação disciplinada. À frente vinha Phileas Fogg, com Passepartout ao seu lado e os outros 2 viajantes libertados das mãos dos índios. Houvera um combate 10 quilômetros ao sul de Kearney. Nos momentos finais, antes da chegada dos soldados, Passepartout e seus companheiros já estavam enfrentando seus captores com bravura. O francês, com sua força impressionante, derrubara 3 índios com golpes certeiros antes que Fogg e os soldados chegassem para ajudá-los. Todos, tanto os que haviam sido salvos, quanto os que tinham protagonizado o resgate, foram recebidos com gritos entusiasmados de júbilo. Phileas Fogg, sempre impecável em sua compostura, distribuiu entre os soldados,
a gratificação que havia prometido, um gesto generoso que não passou despercebido por Passepartout. Este, enquanto observava a cena, refletiu consigo mesmo: decididamente, tenho custado caro ao meu patrão. Não era uma observação infundada. O fiel criado tinha plena consciência do quanto seu senhor vinha despendendo para garantir o sucesso daquela jornada. Fix, por sua vez, mantinha-se em silêncio, mas seus olhos estavam fixos em Fogg. Era impossível decifrar o turbilhão de sentimentos que se agitava dentro dele. Admiração, desconfiança, talvez ambos em doses iguais. Aouda, emocionada, segurava a mão de Fogg, incapaz de pronunciar uma só palavra. Seu coração parecia transbordar de gratidão, mas as palavras fugiam dela naquele momento. Passepartout, sempre pragmático, estava convencido de que o trem estaria à espera, pronto para partir rumo à estação de Omaha. Ele confiava que seria possível recuperar o tempo perdido. Quando percebeu que o trem não estava lá, começou a se agitar, como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Com uma expressão de desespero crescente, ele exclamou, quase aos berros: "O trem! Onde está o trem?" O próximo trem só passaria naquela mesma tarde, e essa informação caiu sobre o grupo como uma pedra gelada. Quando Fogg foi informado, limitou-se a responder, com sua habitual serenidade: "Ah!" A resposta foi tão breve quanto enigmática, deixando todos ao redor sem saber exatamente o que pensar. Para Fogg, no entanto, aquela pausa não parecia ser motivo de preocupação, mas sim uma oportunidade de reorganizar mentalmente os próximos passos. Capítulo 31. Aventuras em um trenó à vela. Phileas Fogg estava oficialmente atrasado em 24 horas, e Passepartout, a causa involuntária desse contratempo, estava tomado por um desespero profundo. Sentia-se como se tivesse destruído as chances do seu amo de concluir sua missão com sucesso. Enquanto isso, o detetive Fix, aproveitando o momento, decidiu abordar Fogg diretamente. Com uma expressão séria, ele pediu ao inglês que respondesse com sinceridade. Será que ele realmente tinha tanta pressa para chegar ao destino final da viagem? Fogg, sempre calmo e direto, confirmou: "Tenho extrema urgência, pois preciso estar em Nova York na manhã do dia 11, quando o navio zarpa para Liverpool." Fix, com um ar pensativo, continuou: "E se os índios não tivessem nos atacado, o senhor chegaria a Nova York na manhã do dia 11, certo?" "Sim", respondeu Fogg, sem hesitar 12 horas antes da partida do navio. Fix assentiu, calculando rapidamente. "Excelente. O atraso total é de 20 horas. A diferença entre 12 e 20 é apenas 8. Basta recuperarmos essas 8 horas. Está disposto a tentar?" Fogg olhou para ele com curiosidade, mas antes que pudesse perguntar como isso seria possível, Fix explicou: "Não estou falando de ir a pé, mas sim de usar um trenó movido à vela." Fix referia-se ao homem que lhe havia feito essa proposta na noite anterior, oferta que ele recusara inicialmente. Phileas Fogg, surpreso com a ideia, permaneceu em silêncio. Fix, então, apontou para o indivíduo, que caminhava tranquilamente à frente da estação. Sem perder tempo, Fogg dirigiu-se até ele. Poucos minutos depois, acompanhado pelo americano chamado Mudge, ele entrou em uma pequena cabana construída na base do Forte Kearney. Ali, Fogg deparou-se com um veículo peculiar, algo que parecia saído de uma visão futurista. Era uma espécie de plataforma montada sobre duas longas vigas levemente curvadas na frente.
Lembrando os patins de um trenó no centro dessa estrutura, erguia-se um mastro alto, onde tremulava uma grande vela quadrada. Reforçado por ovéns metálicos, o mastro sustentava também um estai de ferro que ajudava a içar uma bujarrona robusta. Na parte traseira, um leme improvisado permitia controlar a direção do veículo. Tratava-se, enfim, de um trenó adaptado para navegar sobre a neve como se fosse uma embarcação veloz. Durante o inverno rigoroso, quando os trens tradicionais ficavam paralisados pela neve, esses trenós tornavam-se uma solução prática para viagens rápidas entre estações distantes. Além disso, eram equipados com um conforto impressionante, rivalizando até mesmo com barcos recreativos. Com vento a favor, podiam deslizar pelas planícies geladas com uma velocidade comparável, ou até superior, à de um trem expresso. O acordo entre Phileas Fogg e Mudge foi selado quase imediatamente. O vento soprava forte do oeste, e a neve, endurecida pelo frio intenso, oferecia condições ideais para a travessia. Mudge garantiu que poderia transportar Fogg até Omaha em poucas horas. De lá, trens frequentes e rotas bem conectadas levariam o grupo até Chicago e finalmente Nova York. Parecia plausível recuperar o tempo perdido. Não havia razão para hesitar. No entanto, Fogg, preocupado com o bem-estar de Aouda, sugeriu que ela ficasse em Kearney com Passepartout. Evitando assim uma viagem ao ar livre sob temperaturas extremas, que seriam ainda mais insuportáveis devido à alta velocidade do trenó, mas Aouda, decidida, recusou-se a separar-se dele. Passepartout, por sua vez, vibrou com a decisão dela, pois jamais abandonaria seu amo, especialmente porque Fix continuaria a acompanhá-los. Quanto ao detetive, era difícil discernir seus pensamentos. Talvez sua opinião sobre Fogg tivesse mudado sutilmente ao longo da jornada, mas isso não abalava sua determinação de cumprir seu dever. Mais impaciente do que nunca, Fix estava disposto a fazer qualquer coisa para acelerar o retorno à Inglaterra. Às 8 horas da manhã, o trenó estava pronto para partir. Os viajantes, ou melhor, os passageiros acomodaram-se no veículo, envolvendo-se cuidadosamente em mantas grossas para enfrentar o frio cortante. As grandes velas foram içadas, e o trenó começou a deslizar sobre a neve congelada a uma velocidade impressionante de 60 km/h. A distância entre o Forte Kearney e a estação de Omaha era de aproximadamente 400 km em linha reta. Se o vento permanecesse favorável, seria possível percorrer esse trajeto em cerca de 5 horas, chegando a Omaha por volta de 1 da tarde. A viagem era uma experiência surreal. Apertados uns contra os outros, os ocupantes mal conseguiam conversar. O frio, intensificado pela velocidade vertiginosa, parecia congelar até as palavras que tentavam pronunciar. O trenó avançava suave e velozmente sobre a vastidão branca, como uma embarcação deslizando pelas águas tranquilas do mar. Quando o vento varria o solo e impulsionava o veículo, dava a impressão de que ele voava, impulsionado pelas enormes velas que lembravam asas de uma gigantesca gaivota. Mudge, firme ao leme, mantinha o trenó em linha reta, ajustando constantemente os desvios com pequenos movimentos precisos. Todo o conjunto de velas estava sendo utilizado ao máximo. Além da vela principal, um redondo e um gafetope complementavam o sistema, aumentando ainda mais a força propulsora. Era uma corrida contra o tempo, uma batalha contra os elementos, e cada detalhe contava para garantir que o grupo chegasse ao destino dentro do prazo. Embora fosse impossível calcular com precisão matemática a velocidade exata do veículo, ela certamente não era inferior a 65 km/h. Mudge, o condutor experiente, afirmava com confiança que, se nenhum problema surgisse pelo caminho,
chegariam a Omaha dentro do prazo estipulado. O patrão tinha um interesse especial nisso, pois Fogg, sempre fiel ao seu método meticuloso, havia prometido uma generosa recompensa para incentivá-lo. A vasta planície pela qual o trenó deslizava parecia tão nivelada quanto o mar em calmaria, como se fosse um imenso lago congelado. A ferrovia atravessava essa região, seguindo uma trajetória ascendente de sudeste para nordeste. Passando por Grand Island, Colombo, uma cidade importante no estado de Nebraska, Schuyler, Fremont e, finalmente, Omaha. Ao longo de todo o percurso, acompanhava a margem direita do rio Platte, cujas águas estavam firmemente presas pelo gelo, especialmente na pequena curva que formava em frente a Fremont. Assim, o caminho estava livre de obstáculos, e Fogg só precisava se preocupar com 3 possíveis adversidades: uma falha mecânica no trenó, uma calmaria inesperada ou uma mudança repentina no vento. No entanto, o vento continuava firme, soprando com tanta intensidade que o mastro, sustentado por cabos de ferro, dobrava-se sob sua força. Os fios metálicos vibravam como cordas de um instrumento musical, emitindo sons agudos enquanto o ar frio as percorria, como se dedilhadas por um arco invisível. O trenó avançava veloz sobre aquela sinfonia peculiar. Fogg, que até então permanecera em silêncio absoluto, murmurou algo quase inaudível. Essas cordas estão afinadas na 5ª e na 8ª. Foram as únicas palavras que ele pronunciou durante toda a viagem. Aouda, cuidadosamente envolta em peles e coberta por uma manta de viagem, estava bem protegida contra o frio cortante. Passepartout, por outro lado, sentia o rosto arder como o sol poente entre nuvens, mas respirava o ar gélido com vigor, alimentando uma esperança otimista de que, em vez de chegarem de manhã a Nova York, talvez conseguissem chegar à tarde, ainda a tempo de embarcar no navio para Liverpool. Ele até sentiu o impulso de apertar a mão de Fix, o inspetor de polícia que, apesar de suas intenções duvidosas, havia providenciado o trenó, o único meio disponível para alcançar Omaha dentro do prazo. Mas o que Passepartout jamais esqueceria foi o sacrifício que Fogg fez ao arriscar não apenas sua fortuna, mas também sua vida para salvá-lo das mãos dos índios. Enquanto cada passageiro mergulhava em seus próprios pensamentos, o trenó voava sobre a imensidão branca da planície, cruzando torrentes e afluentes do pequeno Rio Azul, sem ser notado. Campos e cursos d'água estavam completamente encobertos por uma capa uniforme de neve endurecida. A paisagem era desolada, como uma ilha abandonada entre a linha da União do Pacífico e o ramal que ligava Kearney e São José. Não havia aldeias, estações ou mesmo fortes à vista. De tempos em tempos, os passageiros avistavam os restos retorcidos de árvores mortas, cujos galhos brancos pareciam esqueletos dançando ao vento. Bandos de aves selvagens levantavam vôo de repente, e alcateias de lobos famintos surgiam, correndo em disparada como sombras escuras na neve. Passepartout, com um revólver em punho, preparava-se para atirar nos animais mais próximos, caso algum contratempo detivesse o trenó, pois sabia que isso os colocaria em grande perigo. Felizmente, o trenó mantinha sua marcha veloz, deixando para trás o tropel ameaçador. Ao meio-dia, Mudge identificou, por alguns sinais sutis no terreno, que estavam atravessando o curso gelado do rio Platte. Ele lhe nada disse, mas sabia que, poucos quilômetros adiante, encontrariam a estação de Omaha. E, de fato, pouco depois de 1 da tarde, o habilidoso condutor soltou o leme, arriou as velas e as prendeu com firmeza. O trenó, impulsionado pela inércia, continuou avançando por mais 1 quilômetro antes de parar completamente. Apontando para um conjunto de telhados cobertos de neve,
Mudge anunciou com um sorriso de satisfação. Chegamos! Finalmente haviam alcançado a estação de onde partiam numerosos trens diariamente rumo ao leste dos Estados Unidos. Era ali, naquela importante cidade de Nebraska, que terminava oficialmente a linha do Pacífico, conectando a bacia do Mississippi ao oceano. Para seguir de Omaha até Chicago, o trem seguia diretamente para leste, servindo mais de 50 estações ao longo do caminho. Um trem expresso estava prestes a partir, e Phileas Fogg e seus companheiros mal tiveram tempo de embarcar em um vagão. Não viram nada de Omaha, mas Passepartout não lamentou. Para ele, o objetivo não era admirar cidades, mas cumprir a missão. Com impressionante rapidez, o trem atravessou o estado de Iowa. Durante a noite, cruzou o Mississippi por Davenport, e ao entrar em Illinois por Rock Island, seguiu em direção ao destino final. Na tarde seguinte, às 4 horas, chegaram a Chicago, que já havia sido reconstruída após o grande incêndio e agora se erguia orgulhosa à beira do lago Michigan. Dali restavam cerca de 1.700 quilômetros até Nova York. Sem perder tempo, Fogg transferiu-se imediatamente para outro trem, determinado a continuar sua jornada sem pausa. O trem disparou pelos trilhos como se tivesse sido tomado por uma urgência própria, uma espécie de consciência mecânica que pressentia a impaciência do cavalheiro a bordo. Não era apenas um homem comum ali sentado, mas alguém cujo tempo parecia valer mais do que qualquer outra coisa no mundo. As rodas giravam em um ritmo frenético, devorando quilômetros enquanto atravessavam paisagens que mudavam tão rapidamente quanto os pensamentos na mente de um sonhador. Indiana foi a primeira a ser engolida pela velocidade voraz da locomotiva. Depois vieram Ohio, Pensilvânia e Nova Jersey. Estados que desfilavam pelas janelas em flashes de campos abertos. Florestas e cidades que já começavam a mostrar os sinais de uma modernidade incipiente. Algumas dessas cidades antigas já ostentavam ruas pavimentadas e bondes que deslizavam com elegância urbana, como se estivessem tentando acompanhar o progresso implacável do século. O trem não parava. Ele avançava como um raio, cortando o coração da América com a precisão de uma flecha lançada contra um alvo invisível. Por fim, quando o cansaço das horas longas começava a pesar nos corpos dos passageiros, o Hudson surgiu à distância, serpenteando preguiçosamente entre as terras, como se quisesse lembrar aos viajantes que nem tudo no mundo estava submetido à pressa humana. Era 11 de dezembro, e os ponteiros do relógio marcavam exatos 23 horas e 15 minutos, quando o trem finalmente arfou até parar na estação. A plataforma, modesta mas funcional, encontrava-se à beira do rio, tão próxima do embarcadouro dos vapores que quase parecia possível tocar as águas escuras do Hudson com as mãos. Mas havia algo errado. Algo que fez o coração do respeitável cavalheiro falhar uma batida. 45 minutos antes, apenas 45 preciosos minutos, o transatlântico China havia levantado âncoras e partido rumo a Liverpool. Suas chaminés já estavam distantes no horizonte, deixando para trás apenas rastros de fumaça cinzenta que se dissolviam lentamente no céu noturno. O destino parecia zombar dele, como se fosse uma força invisível conspirando contra sua jornada meticulosamente planejada. Capítulo 32. Luta contra a má sorte. Ao partir, o China levou consigo, ao que tudo indicava, a última esperança de Phileas Fogg. Nenhum dos vapores que faziam a rota direta entre a América e a Europa parecia capaz de atender aos planos meticulosos do impassível cavalheiro inglês. Nem os transatlânticos franceses, nem os barcos da linha Estrela Branca, nem os vapores da Companhia Eman ou da linha Hamburguesa
nenhum deles serviria para salvar sua aposta. O Pereira, da Companhia Transatlântica Francesa, só zarparia no dia 14 de dezembro. Outros navios não iam a Liverpool ou Londres, mas sim ao Havre, e a travessia adicional do Havre até Southampton retardaria ainda mais Fogg, tornando inúteis seus esforços finais. E quanto aos demais barcos disponíveis, eram projetados sobretudo para transportar emigrantes. Suas máquinas pouco potentes permitiam navegar tanto a vela quanto a vapor, mas com uma lentidão frustrante. A travessia de Nova York à Inglaterra levaria mais tempo do que ele tinha disponível. Phileas Fogg estava ciente desses detalhes, mas Passepartout estava completamente desolado. Ele se culpava pelos atrasos que haviam ocorrido durante a viagem. Foram apenas 45 minutos, mas esses minutos fizeram com que perdessem o China, rumo a Liverpool. Quando refletia sobre todos os incidentes enfrentados até então, as somas gastas desnecessariamente e o peso colossal da aposta, que agora incluía os custos exorbitantes dessa viagem aparentemente inútil, Passepartout sentia-se consumido por culpa. Ele xingava a si mesmo em silêncio, convencido de que era o principal responsável pela ruína financeira de seu patrão. Fogg, contudo, não fez nenhuma observação crítica. Limitou-se a dizer, com sua habitual calma: "Amanhã resolveremos tudo. Vamos continuar." E, com isso, Fogg e seus companheiros tomaram um trem até o Hotel Santo Nicholas, na Broadway. Para Fogg, a noite foi breve. Ele dormiu profundamente como sempre. Mas para os outros, cada minuto pareceu uma eternidade. A agitação mental impedia qualquer tentativa de descanso. No dia seguinte, 12 de dezembro, restavam apenas 9 dias e 13 horas para o fim da aposta, que expiraria às 20 horas e 45 minutos do dia 21. Se Phileas Fogg tivesse embarcado no China no dia anterior, teria chegado a Londres na data combinada. Sem perder tempo, Fogg dirigiu-se às margens do Hudson. Entre os barcos atracados no cais ou ancorados no rio, procurou algum que estivesse prestes a zarpar. A maioria era composta por velhos veleiros impróprios para seus propósitos. Quando já começava a aceitar a derrota, algo chamou sua atenção. Um barco de carga de hélice, com linhas elegantes, e uma chaminé que soltava densas nuvens de fumaça, indicando que estava prestes a partir. Sem hesitar, Fogg tomou um bote e, em poucas remadas, alcançou o navio. O barco chamava-se Henriqueta, construído com casco metálico e estrutura de madeira. Ao subir a bordo, mandou chamar o capitão, que logo apareceu. Era um homem de cerca de 50 anos, com a aparência endurecida de quem passou a vida inteira no mar. Seus olhos eram grandes e penetrantes. A pele tinha o tom acobreado do cobre oxidado e o cabelo ruivo contrastava com sua expressão carrancuda. Não parecia alguém acostumado a lidar com gentilezas sociais. "O capitão?" perguntou Phileas Fogg, sem rodeios. "Sou eu", respondeu o homem, com voz firme. "Eu sou Phileas Fogg, de Londres. E eu sou Andrew Speedy, de Cardiff." "O senhor vai partir?" continuou Fogg. "Dentro de 1 hora. Com destino a Bordeaux." "Sim." "Que tipo de carga o senhor transporta?" "Pedras no porão." "Estou indo em lastro, sem mercadorias." "Aceita passageiros?" "Não. Passageiros são mercadoria falante e irritante." "Não quero saber disso." "O seu barco é rápido?" "De 11 a 12 nós." "Então, quer me levar até Liverpool junto com mais 3 pessoas?" "Liverpool? Por que não até a China enquanto está pedindo?" respondeu o capitão, sarcástico.
Eu disse Liverpool, repetiu Fogg, impassível. Pois bem, não. Por quê? Porque meu destino é Bordeaux, e vou para Bordeaux. Mesmo considerando o preço. Mesmo assim. Preço não muda nada, retrucou o capitão, num tom que não admitia contestação. Mas os armadores do Henriqueta, insistiu Fogg. Eu sou armador. O barco é meu. Freto-o por minha conta. Não. Compro o barco. Também não. Fogg sequer pestanejou. A situação era grave. Em Nova York, as coisas não funcionavam como em Hong Kong. E o capitão do Henriqueta não seria tão fácil de dobrar quanto o dono da Tankadera. Até então, o dinheiro de Fogg sempre abrira caminho para superar qualquer obstáculo. Agora, porém, o dinheiro parecia inútil. Mesmo assim, precisava encontrar uma maneira de atravessar o Atlântico. Voar de balão seria arriscado e provavelmente inviável. Foi então que uma ideia lhe ocorreu. Muito bem, capitão, disse Fogg, com um leve sorriso. Quer me levar até Bordeaux? Não. Nem que me pagasse $200 por pessoa. Ofereço 2.000 por pessoa. Por pessoa? Exatamente. E somos 4. O capitão Speed começou a coçar a cabeça, como se ponderasse cuidadosamente suas opções. Para embolsar $8.000 sem desviar 1 milímetro do itinerário planejado. Era perfeitamente compreensível que Phileas Fogg deixasse de lado suas aversões habituais a qualquer tipo de companhia indesejada. Afinal, passageiros que pagavam $2.000 não eram exatamente passageiros comuns. Eram mercadorias valiosas, quase joias raras em forma humana. O capitão, com uma expressão neutra e direta, limitou-se a anunciar. Partimos às 9 horas. Se os senhores estiverem a bordo até lá, disse ele, deixando a frase pairar no ar como uma promessa tácita. Phileas Fogg, sempre imperturbável, respondeu no mesmo tom, sem hesitar. Às 9 horas estaremos a bordo. Eram exatamente 8:30. Sem perder um segundo sequer, Fogg orquestrou uma série de movimentos tão rápidos quanto precisos. Primeiro, desembarcou do Henriqueta. Em seguida, tomou uma carruagem, dirigiu-se ao hotel de São Nicolau e retornou acompanhado por Aouda, Passepartout e até mesmo o detetive Fix, a quem ofereceu cortesmente passagem. Tudo isso foi feito com a mesma calma inabalável que parecia ser sua marca registrada, como se cada gesto já tivesse sido ensaiado mentalmente antes de ser executado. No momento em que o Henriqueta começava seus preparativos finais para zarpar, os 4 apareceram no convés, prontos para embarcar. Mas quando Passepartout foi informado sobre o custo daquela travessia, soltou um "or" longo e teatral. Desses que parecem escorregar por todos os tons da escala cromática descendente, ecoando como uma melodia involuntária de incredulidade. Por outro lado, Fix, enquanto observava a cena com discrição, refletiu consigo mesmo que, definitivamente, o Banco da Inglaterra jamais seria reembolsado integralmente pelo roubo. Ao fim dessa jornada, supondo que Fogg não resolvesse atirar algumas notas ao mar, algo que, conhecendo o homem, não parecia fora de cogitação, ainda assim faltariam cerca de 17.000 libras no montante total das notas roubadas. Era um pensamento amargo, mas inevitável, que o detetive guardou consigo enquanto observava o horizonte. Capítulo 33. Phileas Fogg demonstra sua competência diante das circunstâncias. 1 hora depois, o Henriqueta cruzava a boia luminosa que sinalizava a entrada do rio Hudson,
contornava a ponta Sandy Hook e se lançava ao mar aberto. Durante o dia, navegou ao longo da costa de Long Island, sempre à vista do farol da ilha, avançando rapidamente para leste. No dia seguinte, 13 de dezembro, ao meio-dia, um homem subiu a ponte para determinar a posição exata do navio. Não era, como poderia se supor, o capitão Speedy, mas sim Phileas Fogg. Enquanto isso, o verdadeiro comandante estava trancado em seu camarote, gritando e vociferando palavras que deixavam claro o furor que o consumia. O que havia acontecido? Era uma situação simples. Na verdade, Fogg desejava chegar a Liverpool, mas o capitão não queria levá-lo até lá então. Fogg aceitou embarcar rumo a Bordeaux. Contudo, após 30 horas a bordo, ele usou sua astúcia e muito dinheiro para conquistar a tripulação. Marinheiros, foguistas e até os contrabandistas que compunham parte da equipe estavam agora completamente sob seu controle. Assim, Phileas Fogg assumiu o comando do navio no lugar do capitão Speedy, que permanecia confinado em seu camarote, e o Henriqueta seguia firme em direção a Liverpool. A bordo, todos observavam admirados como Fogg conduzia o navio com precisão. Aouda, embora preocupada, mantinha-se calada. Fix, por outro lado, estava completamente atordoado. Já Passepartout via tudo aquilo como uma aventura extraordinária, digna de aplausos. Entre 11 e 12 nós, dissera o capitão Speedy, e essa média de velocidade era mantida com rigor. Se o mar continuasse tranquilo, se o vento não mudasse de direção e se nenhum imprevisto surgisse, o Henriqueta poderia percorrer os 4.800 quilômetros que separavam Nova York de Liverpool em apenas 9 dias, de 12 a 21 de dezembro. No entanto, as consequências legais dessa ousadia, somadas às acusações de roubo do banco, poderiam ser devastadoras para Phileas Fogg. Nos primeiros dias, a travessia foi tranquila. O mar estava relativamente calmo, e o vento soprava suave de nordeste. As velas foram içadas, e o barco cortava as águas como um transatlântico moderno. Passepartout estava radiante. A última façanha de seu patrão, cujas implicações ele preferia ignorar, enchia-o de entusiasmo. Nunca houvera alguém tão alegre e enérgico a bordo. Ele se mostrava amigável com os marinheiros, divertindo-os com suas acrobacias e habilidades circenses. Distribuía elogios calorosos e oferecia-lhes bebidas exóticas com generosidade. Para ele, aquela era a tripulação mais exemplar que já existira, composta inteiramente por cavalheiros, enquanto os foguistas eram heróis de primeira linha. Seu bom humor e tagarelice cativaram a todos. O passado, os obstáculos, os perigos, tudo fora esquecido. Sua mente estava fixa apenas na meta, que parecia tão próxima, e às vezes ele fervilhava de impaciência, como se tivesse sido colocado dentro das caldeiras do Henriqueta. Outras vezes, Passepartout andava em círculos ao redor de Fix, olhando-o de maneira significativa, embora sem pronunciar uma palavra sequer. A antiga intimidade entre os dois havia desaparecido completamente. Quanto a Fix, todo aquele cenário o deixava confuso. Ele já não sabia o que pensar. Afinal, um homem capaz de roubar 55.000 libras poderia muito bem roubar um navio também. Fix começou a acreditar que o Henriqueta não estava indo para Liverpool, mas sim para algum ponto remoto do globo, onde Phileas Fogg planejava se tornar um pirata. O detetive lamentava profundamente ter se envolvido nessa história. Enquanto isso, o capitão Speedy continuava a berrar em seu camarote, e Passepartout, encarregado de cuidar de suas necessidades básicas, precisava tomar precauções extremas. Fogg, por sua vez,
parecia nem lembrar que havia um capitão a bordo. No dia 13 de dezembro, o navio dobrou a ponta do Banco da Terra Nova, uma região notoriamente perigosa, especialmente no inverno, quando nevoeiros densos e furacões assustadores eram frequentes. Desde a véspera, o barômetro indicava uma mudança iminente no clima. De fato, durante a noite, a temperatura despencou, o frio se intensificou e o vento mudou para sudeste. Para não se desviar do rumo, Fogg ordenou que as velas fossem recolhidas e aumentou a pressão nas caldeiras. Mesmo assim, a velocidade do navio diminuiu devido ao estado agitado do mar, que fazia o barco balançar violentamente, comprometendo sua eficiência. A brisa gradualmente se transformava em um furacão, e já havia temores de que o Henriqueta não conseguisse enfrentar as ondas. Se fosse necessário fugir do temporal, isso equivaleria a navegar rumo ao desconhecido, com todas as terríveis consequências que isso implicava. O semblante de Passepartout escureceu junto com o céu. Durante 2 dias, o fiel criado sofreu angústias profundas, compartilhando da tensão que pairava sobre o navio. Phileas Fogg era um marinheiro experiente, desses que parecem feitos de aço e salmarinho, capaz de enfrentar as piores tormentas sem pestanejar. E assim ele seguiu em frente, firme como sempre, sem reduzir a pressão do vapor, mesmo quando o Henriqueta se via obrigado a atravessar ondas impossíveis em vez de passar por cima delas. A água invadia a ponte repetidamente, mas a embarcação prosseguia incansável. Cortando o oceano com determinação às vezes, a hélice emergia da água, girando no ar como se estivesse desorientada, mas o navio mantinha-se firme na direção traçada. O vento, embora insistente, não chegou a ser tão violento quanto se temia. Não foi um daqueles furacões devastadores que varrem o mar a 180 km/h. Mas ainda assim soprava teimosamente do sudeste, impedindo que as velas fossem içadas para poupar combustível. No dia 16 de dezembro, já haviam se passado 75 dias desde que deixaram Londres. O Henriqueta, apesar de tudo, não trazia consigo um atraso preocupante. Mais ou menos metade da travessia estava concluída e as regiões mais perigosas já tinham ficado para trás. Se fosse verão, o sucesso da viagem seria praticamente garantido. Mas o inverno impunha seus próprios desafios. Naquele mesmo dia, o maquinista subiu até a ponte e iniciou uma conversa acalorada com Fogg. Passepartout, sempre atento aos mínimos detalhes, sentiu um calafrio de preocupação ao perceber a intensidade da troca de palavras. Embora não entendesse exatamente o motivo, algo lhe dizia que aquela conversa era importante. Movido pela curiosidade, aproximou-se discretamente e conseguiu captar algumas frases soltas. Entre elas, ouviu seu amo dizer: "E tem certeza absoluta do que está afirmando?" O maquinista respondeu sem hesitar: "Absoluta, senhor. Desde que partimos, todas as caldeiras estão funcionando a plena capacidade. Se tivéssemos carvão suficiente para chegar a Bordeaux, poderíamos nos dar por satisfeitos, mas não temos o suficiente para alcançar Liverpool." Fogg, impassível como sempre, respondeu: "Encontrarei uma solução." Passepartout compreendeu imediatamente o que estava em jogo. O carvão estava acabando. Uma sensação de pânico tomou conta dele. Se meu amo conseguir resolver isso, pensou consigo mesmo, então ele é realmente um homem extraordinário. Por acaso cruzou com Fix logo depois e, sem rodeios, contou-lhe a situação. Fix, com um sorriso sarcástico, respondeu: "Então você realmente acredita que vamos chegar a Liverpool?" "Claro que sim", retrucou Passepartout confiante.
Fix soltou uma risada amarga e disse: imbecil! Antes de se afastar, encolhendo os ombros com desdém. Passepartout teria reagido à provocação se não estivesse tão preocupado com um problema maior. Além disso, sabia que Fix estava frustrado e humilhado por ter seguido uma pista falsa durante tanto tempo. Resolveu ignorar o insulto e voltar sua atenção para o que realmente importava. Mais tarde, naquela mesma tarde, Fogg chamou novamente o maquinista e ordenou: aumente a pressão do vapor e force a máquina ao máximo até que o combustível se esgote completamente. Momentos depois, a chaminé do Henriqueta começou a cuspir nuvens densas de fumaça negra, enquanto o navio avançava a toda velocidade. Como previsto, 2 dias depois, em 18 de dezembro, o maquinista informou a Fogg que o carvão se esgotaria antes do final do dia. Não diminua a pressão, ordenou Fogg, pelo contrário, aumente ainda mais. Ao meio-dia, após calcular cuidadosamente a posição do navio, Fogg mandou chamar Passepartout e deu-lhe uma ordem que soou como um convite para enfrentar um leão. Traga o capitão Speed até aqui. Passepartout engoliu em seco, imaginando o capitão como uma fera enfurecida, prestes a escapar de sua jaula. Desceu até o tombadilho, onde encontrou Andrew Speed, que não demorou a explodir em gritos e pragas assim que foi chamado. Subiu a tolda como uma bomba prestes a detonar, vermelho de raiva, e disparou. Onde estamos? Onde estamos? Repetiu, quase sufocado pela fúria. Fogg, com sua calma habitual, respondeu: a 1.240 quilômetros de Liverpool. Piata! Vociferou Speed. Mandei chamá-lo, continuou Fogg, imperturbável para pedir que me venda seu navio. Nunca! Nem pensar! Berrou o capitão. É necessário, explicou Fogg, sem alterar o tom de voz. Estou sem combustível e precisarei queimar o madeiramento do barco. Queimar meu navio? Gritou Speed, incrédulo. Um navio que vale $50.000. Aqui estão 60.000, respondeu Fogg, entregando ao capitão um maço de notas. Aquela quantia teve um efeito instantâneo sobre Andrew Speed. Não seria americano se não ficasse impressionado com uma oferta tão generosa. Toda a sua raiva, suas queixas e sua indignação evaporaram-se como neblina ao sol. Era um negócio excelente, especialmente considerando que o navio já tinha mais de 20 anos. A bomba, que parecia prestes a explodir, foi desarmada por completo. E o casco de ferro ficará para mim? Perguntou Speed, agora com um tom quase dócil. O casco e a maquinaria, confirmou Fogg. Fechado, respondeu o capitão, pegando o dinheiro, contando cada nota cuidadosamente e guardando-as no bolso com um sorriso satisfeito. Durante essa cena, Passepartout estava lívido, incapaz de acreditar no que via. Já Fix, por sua vez, parecia à beira de um colapso nervoso. Gastar quase 20.000 libras apenas para queimar o navio e ainda renunciar ao casco e à maquinaria em favor do vendedor? Era verdade que a quantia roubada do banco chegava a 50.000 libras. Mas ainda assim a extravagância da situação era absurda. Depois que o capitão guardou o dinheiro, Fogg olhou para ele e disse, com sua calma característica: não se surpreenda com tudo isso. Saiba que estou prestes a perder 20.000 libras, caso não esteja de volta a Londres no dia 21, às 20h45. Infelizmente, não consegui embarcar no navio com destino a Nova York. E como o senhor se recusou terminantemente a me levar até Liverpool e fiz muito bem, pelo amor de Deus, exclamou Speed, com um tom de orgulho inabalável. Depois de uma breve pausa, ele acrescentou: sabe de uma coisa,
Capitão Fogg? Ah, sim, Capitão Fogg. O senhor tem algo de americano. Speed soltou uma risada rouca, como se aquilo fosse o maior elogio que poderia fazer, e se afastou, deixando Fogg sozinho por um momento. Fogg, sem se alterar, chamou Speed de volta e disse calmamente: Agora este navio é meu, certo? Com certeza, respondeu Speed, com um aceno enfático desde a quilha até o topo dos mastros. Tudo o que for feito de madeira, entendeu bem? Perfeito, disse Fogg. Com sua habitual frieza, então ordene que toda a estrutura interna seja desmontada e transformada em lenha para as caldeiras. Imagine só a quantidade absurda de madeira que seria necessária para alimentar as caldeiras e mantê-las funcionando a todo vapor. Naquele mesmo dia, o tombadilho, os camarotes e os beliches foram reduzidos a pedaços. No dia seguinte, 19 de dezembro, os mastros, as portinolas e as antenas seguiram o mesmo destino. Todos os tripulantes trabalhavam com uma energia impressionante, mas ninguém superava Passepartout. Ele cortava, serrava e rachava com a força de 10 homens, movido por uma fúria quase incontrolável. Era como assistir a uma destruição metódica, planejada até o último detalhe. No dia 20, as chamas devoraram os parapeitos, os paveses, as obras mortas e boa parte da coberta. O Henriqueta já não era mais um navio no sentido tradicional. Parecia agora um casco flutuante, um pontão improvisado. Contudo, naquele mesmo dia avistaram ao longe a costa da Irlanda e o farol de Festnet. Mas, às 10 da noite, o barco ainda estava nas proximidades de Queenstown. Phileas Fogg tinha apenas 24 horas para chegar a Londres, exatamente o tempo necessário para que o Henriqueta atracasse em Liverpool, desde que seguisse a toda velocidade possível. Cavalheiro, disse Speed a Fogg, que já começava a despertar nele certa admiração pelos planos mirabolantes do homem. Lamento profundamente tudo o que está acontecendo. Parece que tudo conspira contra o senhor. Ainda estamos à vista de Queenstown. Ah! Disse Fogg, com um olhar distante aquela cidade ao fundo, é Queenstown. Sim, confirmou Speedy. Podemos entrar no porto? Só a partir das 3 horas. Somente com a pré-mar. Então esperaremos, respondeu Fogg, com a mesma tranquilidade de sempre. Seu rosto permanecia impassível, mas em sua mente algo brilhava. Um plano audacioso começava a tomar forma, mais uma vez inclinando a balança a seu favor. Queenstown, como muitos sabem, é um porto estratégico na costa irlandesa onde os transatlânticos vindos dos Estados Unidos ancoram para transferir a correspondência. Essa mala postal segue então em trens expressos até Dublin, e de lá é transportada para Liverpool em rápidos vapores. Esse sistema permite que o correio ganhe cerca de 12 horas de vantagem sobre os navios mais velozes das companhias marítimas. Fogg, astuto como sempre, pretendia aproveitar essas mesmas 12 horas. Em vez de chegar à tarde do dia seguinte em Liverpool, a bordo do Henriqueta, ele chegaria ao meio-dia e, assim, teria tempo suficiente para estar em Londres antes das 20 horas e 45 minutos. À 1 hora da madrugada, o Henriqueta finalmente entrou no porto de Queenstown. Phileas Fogg, após um aperto de mão vigoroso de Speedy, despediu-se do capitão, deixando-o sobre o casco esquelético do que um dia fora seu orgulhoso navio, um casco que, mesmo naquele estado, ainda valia metade do preço pelo qual Fogg o comprara. Os passageiros desceram rapidamente, prontos para continuar a jornada. Naquele instante, Fix sentiu uma onda de determinação. A ideia de deter Fogg cruzou sua mente como um relâmpago.
Mas algo o fez hesitar. Por quê? Será que dúvidas começavam a corroer sua convicção? Teria ele mudado de opinião sobre Fogg? Ou finalmente percebido que talvez estivesse enganado? Independentemente disso, Fix decidiu não abandonar Fogg. Às 1:30 da madrugada, Fogg e seus companheiros embarcaram em um trem em Queenstown. Chegaram a Dublin ao amanhecer e de lá subiram a bordo de um desses modernos navios feitos quase inteiramente de aço. Verdadeiras máquinas flutuantes que, em vez de deslizar sobre as ondas, pareciam atravessá-las como flechas às 11h40 do dia 21 de dezembro. Phileas Fogg pisava na estação de Liverpool. Estava a apenas 6 horas de Londres. Mas, justo naquele momento, Fix aproximou-se sorrateiramente, colocou a mão no ombro de Fogg e, mostrando sua ordem de prisão, perguntou: O senhor é Phileas Fogg? Sim, sou eu, respondeu Fogg, sem pestanejar. Em nome da rainha, o senhor está preso. Capítulo 34. A prisão. Phileas Fogg estava preso. Confinado em uma dependência da alfândega de Liverpool, ele passaria a noite ali, aguardando sua transferência para Londres. No exato momento em que o detiveram, Passepartout tentou avançar sobre o detetive Fix, mas os policiais o contiveram com firmeza. Desesperado, Passepartout explicou tudo à jovem Aouda, que, além de inquieta, estava completamente devastada. Como podia ser verdade? Fogg, aquele homem corajoso e honrado, a quem ela devia a própria vida, estava sendo tratado como um ladrão. As lágrimas escorriam pelo rosto delicado de Aouda, enquanto ela se dava conta de que nada podia fazer para ajudar seu salvador. Quanto a Fix, ele havia cumprido seu dever. Prender a Fogg, culpado ou não, porque essa era sua obrigação. Cabe à justiça decidir o destino do cavalheiro. Uma ideia cruel e angustiante atravessou a mente de Passepartout. Ele era o culpado por tudo aquilo. Por que esconder a sua aventura de Fogg? Quando Fix revelara sua condição de policial e a missão que lhe fora confiada, por que não dissera tudo ao seu amo? Se tivesse falado, talvez Fogg pudesse ter provado sua inocência e demonstrado o erro grotesco de Fix. Ou, pelo menos, não teria carregado consigo, como uma sombra incômoda, aquele infeliz detetive cujo primeiro ato ao pisar novamente em solo inglês foi prender seu próprio perseguido. Era doloroso ver o desespero estampado no rosto de Passepartout. Ele e Aouda permaneceram ali, apesar do frio cortante, debaixo do alpendre da alfândega. Queriam, de algum modo, rever Fogg. Enquanto isso, dentro do calabouço, Phileas Fogg enfrentava sua ruína completa. E o mais irônico era que tudo acontecia justamente quando ele estava prestes a alcançar seu objetivo. Tendo chegado a Liverpool, ao meio-dia de 21 de dezembro, ainda dispunha de 8h45 até as 20h45, horário em que precisava apresentar-se no Clube Reformador. Bastavam-lhe apenas 6 horas para chegar a Londres. Mas agora, preso naquele lugar, suas chances pareciam evaporar-se como fumaça. Se alguém entrasse na cela naquele instante, encontraria Fogg sentado imóvel em um banco de madeira, imperturbável e gélido como sempre. O que esperava? Ainda guardava alguma esperança? Será que, apesar de tudo, acreditava no sucesso de sua empreitada? Mesmo com as portas da prisão trancadas à sua frente, ele deixara seu relógio sobre uma mesa e, sem proferir palavra, observava o movimento dos ponteiros com um olhar fixo e calculista.
Sua situação, no entanto, era desesperadora. Se fosse inocente, estava arruinado. Se fosse culpado, havia sido capturado. Com a possibilidade de fuga em mente, inspecionou minuciosamente o calabouço. Examinou cada canto, cada fresta. Mas a porta estava firmemente trancada, e a janela, protegida por grades sólidas. Sem alternativas, voltou a sentar-se e retirou do bolso o itinerário da viagem. Na linha que dizia dia 21 de dezembro, sábado, Liverpool, ele acrescentou, 80º dia, 11 horas e 45 minutos. Às 14 horas e 30 minutos, a porta do calabouço se abriu abruptamente. Alda, Passepartout e Fix irromperam no recinto. O detetive estava ofegante, os cabelos despenteados, incapaz de articular uma frase coerente. Cavalheiro, balbuciou Fix, quase sem ar. Cavalheiro, perdoe-me. Houve uma lamentável confusão. O verdadeiro ladrão está preso há 3 dias. O senhor está livre. Phileas Fogg aproximou-se lentamente do policial, encarando-o com uma expressão severa. Então, num gesto rápido e preciso, o único movimento brusco de toda a sua vida, encolheu os braços e desferiu 2 socos certeiros contra o infeliz Fix, que caiu no chão sem emitir um som sequer. Bem! Exclamou Passepartout. Satisfeito, essa foi uma bela forma de ajustar as contas. Isso sim é o que eu chamo de buscar lã e sair tosquiado. Fix, ainda caído, não disse uma palavra. Sabia que merecia aquilo. Era a justa represália por seus erros. Sem perder tempo, Fogg, Alda e Passepartout deixaram a alfândega às pressas. Correram para uma carruagem e em poucos minutos chegaram à estação ferroviária de Liverpool. Phileas Fogg perguntou se havia algum trem rápido prestes a partir. Eram 14 horas e 40 minutos. Infelizmente, o último trem rápido já havia partido havia 35 minutos. Sem hesitar, ele fretou um trem especial. Embora houvesse locomotivas de alta velocidade disponíveis, exigências operacionais impediram que o trem especial partisse antes das 15 horas a essa hora. Após negociar uma gratificação generosa com o maquinista, Fogg iniciou sua jornada rumo a Londres, acompanhado pela jovem viúva e por seu fiel criado. Era necessário percorrer em 5 horas e meia a distância entre Liverpool e Londres, algo perfeitamente possível, desde que a linha estivesse livre durante todo o trajeto. Contudo, atrasos inevitáveis ocorreram, e quando o grupo finalmente chegou à estação de Londres, todos os relógios da cidade marcavam 20 horas e 50 minutos. Phileas Fogg, depois de completar sua volta ao mundo, chegava com um atraso de 5 minutos. Ele havia perdido a aposta. 20.000 libras evaporaram-se no ar. Capítulo 35. Fogg e Alda. No dia seguinte, os moradores da ladeira Saville teriam ficado perplexos se soubessem que Phileas Fogg havia retornado à sua residência. As portas e janelas permaneciam hermeticamente fechadas, sem qualquer indício de movimento no exterior. Na verdade, ao sair da estação, Fogg ordenara a Passepartout que adquirisse algumas provisões e, em seguida, recolhera-se à solidão de seu lar. Recebera o golpe devastador com a mesma impassibilidade que sempre o caracterizava. Estava arruinado. E tudo por causa daquele detetive obstinado e inconveniente, depois de haver percorrido o mundo com passos calculados e meticulosos. Enfrentando inúmeros obstáculos e desafiando milhares de perigos, ainda encontrando tempo para praticar atos de bondade pelo caminho. Ele naufragava exatamente no porto, vítima de um acontecimento brutal que não podia prever nem contra o qual tinha defesa.
Era algo assombroso. Da quantia considerável que levara ao deixar Londres, restava-lhe apenas uma ninharia. Toda a sua fortuna resumia-se a 20.000 libras depositadas na conta corrente da prestigiada casa bancária Barings e Irmãos, e até mesmo esse valor pertencia aos seus colegas do clube. Reformador, pois era o montante da aposta. Embora tivesse gasto tanto dinheiro durante a viagem, aquela aposta, caso ganha, não o teria enriquecido. Talvez nem fosse esse o objetivo, já que Phileas Fogg pertencia àquela rara categoria de homens que apostam apenas por honra. Contudo, tendo perdido, estava completamente arruinado. Sua decisão, no entanto, já estava tomada. Ele sabia exatamente o que precisava fazer. Na mansão da ladeira Saville, foram reservados aposentos para Alda. A jovem estava profundamente abalada, pois algumas palavras ouvidas de Fogg a fizeram temer que ele estivesse arquitetando algo trágico. Conhecendo o temperamento peculiar dos ingleses obcecados por ideias fixas, ela temia que ele pudesse ser levado a extremos lamentáveis. Passepartout, por sua vez, assumiu a responsabilidade de vigiar seu amo com atenção redobrada. Mas, antes de mais nada, o fiel criado subiu ao seu quarto para apagar o bico de gás, que permanecera aceso por incríveis 80 dias. Encontrara uma cobrança da companhia do gás na caixa de correspondência e julgou que era hora de eliminar essa despesa desnecessária, pela qual ele próprio era responsável. Naquela noite, Passepartout velou o seu senhor como um cão fiel postado à porta do quarto. Quanto a Aouda, não conseguiu descansar um único instante. Fogg deitou-se, mas será que dormiu? Na manhã seguinte, Fogg chamou Passepartout e, com firmeza, ordenou-lhe que providenciasse o café da manhã de Aouda. Ele mesmo se contentaria com uma xícara de chá e uma torrada. Pediu também que Aouda o dispensasse do almoço e do jantar, já que precisaria de todo o dia para resolver seus assuntos à noite. Solicitaria a ela a permissão para conversar sobre algo importante. Passepartout observou seu amo, ainda tão impassível quanto sempre, hesitando em abandonar o quarto. Sentia-se consumido por um peso esmagador de culpa e arrependimento. Sim, porque se ele tivesse alertado seu senhor, se tivesse revelado os planos do detetive Fix, Phileas Fogg jamais teria levado aquele homem até Liverpool. E então, não conseguindo mais conter suas emoções, Passepartout explodiu. Amaldiçoe-me, senhor. Eu sou culpado de... Não acuso ninguém, respondeu Fogg, sem alterar a voz ou o semblante. Vá embora. Passepartout saiu do quarto e foi imediatamente falar com Aouda, explicando-lhe as intenções de seu amo. Implorou-lhe que usasse sua influência para dissuadi-lo de qualquer plano funesto, pois temia que Fogg estivesse idealizando algo irreparável. Não tenho como influenciá-lo, disse Aouda. Com tristeza, ele nunca soube ler o meu coração. Meu amigo, precisamos garantir que ele não fique sozinho, nem por um momento. Você disse que ele deseja falar comigo esta noite? Sim, senhora. Provavelmente quer discutir sua situação aqui na Inglaterra. Durante aquele domingo, a mansão de Fogg parecia desabitada. Pela primeira vez, Phileas Fogg não compareceu ao clube reformador quando o relógio do parlamento anunciou às 11h30. E por que deveria ir? Seus amigos já não o esperavam. Afinal, na véspera, no fatídico dia 21 de dezembro, sábado, às 20h45, Phileas Fogg não havia aparecido no clube, e a aposta estava oficialmente perdida. Nem sequer precisava ir ao banco para retirar as 20.000 libras. Seus adversários possuíam um cheque assinado por ele, e bastava apresentá-lo à casa bancária Barings e Irmãos para que o valor fosse debitado de sua conta corrente.
Fogg passou o dia inteiro em casa, organizando seus assuntos com a meticulosidade habitual. Passepartout, por sua vez, alternava entre escutar a porta do quarto de seu amo e espiar pela fechadura, sem se dar conta de que estava sendo indiscreto. O rapaz temia a cada segundo que uma tragédia pudesse ocorrer. Por volta das 7:30 da noite, Fogg enviou uma mensagem a Alda perguntando se poderia recebê-lo. Momentos depois, ele e a jovem estavam a sós nos aposentos dela. Phileas Fogg puxou uma cadeira e sentou-se próximo à lareira, de frente para Alda. Seu rosto, como sempre, era um espelho imóvel, incapaz de revelar qualquer emoção. O homem que retornava agora ao lar era exatamente o mesmo que partira, calmo, imperturbável, com a mesma compostura inabalável que parecia desafiar o próprio tempo. Durante 5 minutos, ele permaneceu em silêncio, os olhos baixos, como se estivesse absorto em pensamentos profundos. Então levantou lentamente o olhar e, com sua voz serena, pediu desculpas a ela por tê-la trazido à Inglaterra. Antes, disse ele, eu era um homem rico e tinha planos de colocar parte da minha fortuna à sua disposição. Agora, no entanto, tudo mudou. Estou arruinado. Ele fez uma pausa breve, mas continuou com firmeza. Mesmo assim, peço-lhe licença para dispor em seu favor do pouco que ainda me resta. Alda, surpresa, inclinou-se levemente para a frente. Mas, Sr. Fogg, perguntou ela com delicadeza, e o senhor, como ficará? Fogg respondeu com frieza calculada, quase como se estivesse recitando algo decorado havia muito tempo. Eu, senhora, não tenho necessidade de nada. Ela franziu as sobrancelhas, tentando entender aquele homem enigmático. Mas então, como vê o senhor o seu futuro? Como convém, respondeu ele simplesmente, sem hesitar. Alda suspirou, como se buscasse palavras mais profundas para alcançá-lo. Em todo caso, prosseguiu ela, a miséria não pode atingir um homem como o senhor. Os seus amigos? Não tenho amigos, senhora, interrompeu ele, com a mesma tranquilidade. E os seus parentes? Insistiu ela. Não tenho parentes também. Alda sentiu uma pontada de compaixão pelo homem à sua frente. Era difícil imaginar alguém tão isolado, tão completamente só no mundo. Lamento ouvir isso, Sr. Fogg, disse ela, sua voz carregada de sinceridade. A solidão é uma coisa terrível. Não há nada mais triste do que o isolamento. E, além disso, não ter um coração para compartilhar suas mágoas. Dizem que a miséria, quando suportada por dois, torna-se mais leve. Assim dizem, senhora, respondeu ele, como se aquela ideia fosse apenas um conceito abstrato, algo que ele jamais experimentara. Nesse momento, Alda levantou-se. Com um gesto decidido, colocou sua mão sobre a dele e falou com uma coragem que surpreendeu até a si mesma. Sr. Fogg, quer o senhor ter ao mesmo tempo uma parente e uma amiga? Aceita-me como sua esposa? As palavras ecoaram no silêncio da sala como um trovão inesperado. Fogg levantou-se lentamente, como se movido por uma força invisível. Nos seus olhos, pela primeira vez, havia um brilho insólito, um lampejo de emoção que ele não conseguia ou não queria esconder. Um leve tremor percorreu seus lábios, e ele ficou paralisado por alguns instantes, encarando Alda. A sinceridade, a lealdade, a firmeza e a doçura no olhar dela o assombraram primeiro e, em seguida, tocaram-no profundamente. Ela estava disposta a arriscar tudo por ele, alguém a quem devia tanto. Era um gesto tão nobre que ele sentiu, pela primeira vez, algo penetrar sua alma blindada. Fechou os olhos por um momento, como se quisesse escapar daquele olhar que parecia desnudar sua alma.
Quando os abriu novamente, sua resposta foi direta, mas carregada de uma intensidade rara. Amo-a! Sim, juro-lhe pelo que há de mais sagrado neste mundo. Amo-a, e estou por completo à sua disposição. Alda levou a mão ao peito, como se precisasse conter o coração que batia acelerado. Ah! Exclamou ela, com um misto de felicidade e incredulidade. Foi então que Passepartout foi chamado. Ele apareceu quase instantaneamente, como se já estivesse esperando o momento. Ao ver as mãos de Fogg e Alba unidas, ele entendeu tudo num relance. Seu rosto largo iluminou-se como o sol no zênite de um dia tropical, irradiando felicidade pura. Fogg, ainda segurando as mãos de Alda, virou-se para Passepartout e perguntou: "Há tempo de avisar o reverendo Samuel Wilson, da paróquia de Marylebone?" Passepartout sorriu de orelha a orelha, como se aquela fosse a melhor notícia que recebera em anos. "Nunca é tarde demais quando a ocasião chega", respondeu ele, animado. Eram 20h05. Passepartout, empolgado, sugeriu: "Marcaríamos para amanhã, segunda-feira?" "Para amanhã, segunda-feira?" repetiu Fogg, olhando para Alda, cujo sorriso gentil parecia iluminar toda a sala. "Para amanhã, segunda-feira", concordou ela, com um entusiasmo contagiante. Passepartout saiu correndo, incapaz de conter sua alegria. Capítulo 36. No Clube Reformador. A opinião pública na Inglaterra sofreu uma reviravolta monumental, quando, no dia 17 de dezembro, veio à tona a notícia da prisão do verdadeiro ladrão do Banco da Inglaterra, um homem chamado Jaime Strand, capturado em Edimburgo. Até então, Phileas Fogg era considerado o principal suspeito, perseguido pela polícia como se fosse um criminoso notório. Agora, porém, ele era reintegrado ao seu status de cavalheiro respeitável, cuja única excentricidade parecia ser sua determinação matemática de completar uma viagem ao redor do mundo em tempo recorde. O impacto dessa revelação foi como uma bomba nos jornais. Todas as apostas que haviam sido esquecidas, aquelas feitas a favor ou contra Fogg, ressurgiram com força total como se nunca tivessem sido abandonadas. Os contratos voltaram a valer, os compromissos foram reativados e, para surpresa geral, as apostas ganharam ainda mais ímpeto. O nome de Phileas Fogg voltou a brilhar nos círculos sociais, subindo novamente nas bolsas informais de especulação. Era como se o destino tivesse decidido transformá-lo de vilão em herói, e todos queriam participar desse jogo emocionante. Os 5 sócios do Clube Reformador, companheiros de Fogg, passaram aqueles 3 dias em um misto de inquietação e curiosidade. Eles mal conseguiam conter suas dúvidas. Onde estaria Phileas Fogg naquele momento? Teria sucumbido ao cansaço? Abandonado a missão? Ou continuava firme, seguindo o itinerário planejado com a mesma precisão de sempre? No dia 17 de dezembro, data da prisão de Jaime Strand, faziam exatos 76 dias desde que Fogg partira de Londres. A pergunta que pairava no ar era inevitável. Ele apareceria no Clube Reformador, às 20h45 do sábado, 21 de dezembro, como um deus da pontualidade. Esses 3 dias foram de enorme expectativa para a alta sociedade londrina. Telegramas foram enviados para a América e a Ásia na tentativa de obter informações sobre o paradeiro de Fogg. Observadores foram destacados para vigiar a casa de Savile Row. No entanto, nada foi descoberto. Até mesmo a polícia estava no escuro sobre o paradeiro do detetive Fix, que havia seguido uma pista falsa com resultados desastrosos. Apesar disso, as apostas fervilhavam com renovada intensidade.
já não se cotavam a 100 para 1, mas sim a 20, 10 ou até 5 para 1. O velho Lord Albermale, paralítico e excêntrico, decidiu entrar na disputa apostando no empate. No sábado à tarde, uma multidão colossal cercava o clube reformador. O trânsito nas imediações estava completamente bloqueado e a atmosfera vibrava com discussões acaloradas. As pessoas negociavam e especulavam sobre Fogg como se ele fosse uma ação valiosa da Bolsa de Valores. A polícia fazia um esforço hercúleo para conter a aglomeração, enquanto a emoção coletiva atingia níveis extraordinários. Quanto mais próximo o relógio chegava das 20h45, maior era a tensão no ar. Dentro do clube, os 5 sócios de Phileas Fogg reuniram-se no salão principal às 8 horas da noite. John Sullivan e Samuel Fallentin, banqueiros influentes. Andrew Stewart, engenheiro meticuloso. Gautier, Ralph, administrador do Banco da Inglaterra, e Thomas Flanagan, magnata da indústria cervejeira, aguardavam ansiosos pelo desfecho daquela saga. Quando o relógio do salão marcou 20h25, Andrew Stewart levantou-se e disse aos colegas: Senhores, dentro de 20 minutos, o prazo combinado entre nós e Phileas Fogg terá expirado. Thomas Flanagan, ajustando os óculos com nervosismo, perguntou: A que hora chegou o último trem de Liverpool? Goff Ralph consultou rapidamente seus papéis antes de responder. Às 19h23. O próximo só chegará depois da meia-noite. Às 0h10. Andrew Stewart cruzou os braços e declarou com firmeza: Pois bem, senhores, se Phileas Fogg tivesse chegado no trem das 19h23, já estaria aqui neste momento. Portanto, podemos considerar que a aposta foi ganha por nós. Samuel Fallentin, sempre cauteloso, interveio: Esperemos. Não nos precipitemos. Vocês sabem que nosso amigo é um homem de hábitos extremamente peculiares. Sua pontualidade é lendária, e não seria impossível que ele surgisse no último minuto, como um relógio suíço. Eu veria, mas não acreditaria, retrucou Andrew Stewart, visivelmente tenso. Concordo, acrescentou Thomas Flanagan, balançando a cabeça. O projeto de Fogg era insensato desde o início. Por mais exato que seja, sempre existem imprevistos, contratempos inevitáveis. Um atraso de 2 ou 3 dias seria suficiente para comprometer tudo. John Sullivan, com ar pensativo, complementou: Além disso, devemos lembrar que não recebemos nenhuma notícia dele, apesar de haver linhas telegráficas em todo o seu itinerário. Isso é preocupante. Perdeu, senhores. Perdeu irremediavelmente, exclamou Andrew Stewart. Batendo a mão na mesa com convicção, lembrem-se de que o China era o único navio que ele poderia ter tomado em Nova York para chegar a tempo a Liverpool. Esse navio atracou ontem e a lista de passageiros publicada pela Shipping Gazette não menciona o nome de Phileas Fogg. Mesmo considerando as circunstâncias mais favoráveis, ele ainda está na América. Calculo que leve pelo menos 20 dias de atraso. O velho Lord Albermale terá que pagar suas 5.000 libras. Sem dúvida, concordou Gautier Ralph, e amanhã basta apresentarmos o cheque no banco para receber o valor. Nesse momento, o relógio do salão marcava 20h40. Um silêncio pesado dominou a sala. Ainda faltam 5 minutos, murmurou Andrew Stewart, olhando fixamente para o mostrador. Os 5 homens trocaram olhares tensos. O som dos ponteiros avançando ecoava como trovões em seus ouvidos. Para jogadores experientes, aquela era uma aposta de proporções épicas,
Nunca, em toda a sua vida, minutos pareceram tão longos. A opinião pública na Inglaterra sofreu uma reviravolta impressionante quando a notícia da prisão do verdadeiro ladrão do banco chegou aos ouvidos de todos. Jaime Strand, o homem que havia cometido o roubo, foi capturado em Edimburgo no dia 17 de dezembro. Até então, Phileas Fogg era considerado o principal suspeito e estava sendo caçado pela polícia como um criminoso comum. Mas agora, com a verdade revelada, ele era novamente visto como um cavalheiro exemplar, alguém cuja precisão matemática guiava sua estranha jornada ao redor do mundo. O impacto dessa descoberta foi avassalador. Os jornais entraram em erupção. Aquele fato reacendeu todas as apostas que já haviam sido feitas favoráveis ou contrárias, e que estavam esquecidas até então. Como num passe de mágica, os acordos voltaram a ter validade, os compromissos renasceram, e as disputas ganharam ainda mais intensidade. Era como se uma tempestade de entusiasmo tivesse tomado conta da sociedade londrina. O nome de Phileas Fogg voltou a brilhar nos círculos de apostas. Os 5 sócios do Clube Reformador, companheiros de Fogg, passaram aqueles 3 dias em um misto de expectativa e inquietação. Será que ele ainda estava vivo? Teria desistido de sua missão? Ou continuava firme, seguindo o itinerário planejado? No dia 17 de dezembro, data da prisão de Jaime Strand, fazia exatos 76 dias desde que Phileas Fogg partira de Londres. A questão que pairava no ar era inevitável. Ele apareceria pontualmente no clube. Às 20h45 do sábado, 21 de dezembro, esses 3 dias foram de grande agitação para a alta sociedade londrina. Telegramas foram enviados para a América e a Ásia na tentativa de obter notícias sobre o paradeiro de Fogg. Observadores foram destacados para vigiar a casa de Savile Row. No entanto, tudo parecia envolto em mistério. Nem mesmo a polícia tinha pistas sobre o destino do detetive Fix, que infelizmente havia seguido uma pista errada. Apesar disso, as apostas fervilhavam mais do que nunca. Já não se cotava a 100 por 1, mas sim a 20, 10, 5 e até mesmo a 1. Lord Albemarle, o velho paralítico, apostou diretamente a favor de Fogg. No sábado à tarde, uma multidão imensa cercava o Clube Reformador, bloqueando o trânsito nas ruas adjacentes. As discussões eram acaloradas, e os nomes de Phileas Fogg eram negociados como se fossem títulos da dívida inglesa. A polícia lutava para conter a multidão, enquanto a emoção pública crescia a cada minuto que passava. Às 8h daquela noite, os 5 sócios de Fogg estavam reunidos no salão do clube. John Sullivan e Samuel Fallentin, banqueiros respeitados. Andrew Stewart, engenheiro meticuloso. Gautier Ralph, administrador do Banco da Inglaterra, e Thomas Flanagan, magnata da cerveja, aguardavam ansiosos. Quando o relógio marcou 20h25, Andrew Stewart levantou-se de sua cadeira e disse, com voz firme: Senhores, dentro de 20 minutos, o prazo combinado entre nós e Phileas Fogg terá expirado. Thomas Flanagan, com um olhar pensativo, perguntou: A que horas chegou o último trem de Liverpool? Gautier Ralph respondeu prontamente: Às 19h23. E o próximo só chegará às 0h10. Andrew Stewart prosseguiu, cruzando os braços: Pois bem, senhores. Se Phileas Fogg tivesse chegado no trem das 19h23, já estaria aqui neste momento. Portanto, podemos considerar que a aposta está perdida. Samuel Fallentin interveio, com cautela. Esperemos. Não nos precipitemos.
Vocês sabem tão bem quanto eu que nosso amigo é um homem excêntrico, famoso por sua pontualidade absoluta. Ele nunca chega nem cedo, nem tarde. Não me surpreenderia se ele aparecesse justamente no último segundo. Andrew Stewart, nervoso como sempre, retrucou. Eu veria, mas não acreditaria. Thomas Flanagan balançou a cabeça, concordando. O projeto de Phileas Fogg era insensato desde o início. Por mais preciso que ele seja, sempre existem contratempos, acidentes. Um atraso de 2 ou 3 dias seria suficiente para arruinar seus planos. John Sullivan acrescentou. Além disso, devemos lembrar que não recebemos nenhuma notícia dele, apesar de haver linhas telegráficas disponíveis em seu caminho. Ele perdeu, senhores. Perdeu irremediavelmente. Sabemos que o China era o único navio que ele poderia ter pegado em Nova York para chegar a tempo a Liverpool. Esse navio atracou ontem, e a lista de passageiros publicada pela Shipping Gazette não inclui o nome de Phileas Fogg. Mesmo nas circunstâncias mais favoráveis, ele ainda estaria na América. Calculo que esteja pelo menos 20 dias atrasado. Lord Albemarle terá que pagar suas 5.000 libras. Gautier Ralph confirmou. Sem dúvida alguma. E amanhã só precisaremos apresentar o cheque no banco para receber. Nesse momento, o relógio do salão marcava 20 horas e 40 minutos. Andrew Stewart, ainda tenso, declarou. Ainda faltam 5 minutos. Os 5 homens trocaram olhares tensos. O ritmo dos corações acelerou imperceptivelmente. Para jogadores experientes, aquela aposta era alta demais para ser ignorada. Nunca, em toda a vida, minutos pareceram tão longos. Capítulo 37. Conclusão. Sim. É a Phileas Fogg, em pessoa. Os leitores certamente se lembram de que, às 8h05 da noite, exatamente 24 horas após a chegada de Fogg, Aouda e Passepartout a Londres, o criado foi incumbido por seu patrão de avisar o reverendo Samuel Wilson sobre um casamento que deveria ser celebrado no dia seguinte. Passepartout saiu radiante, com passos largos e decididos, rumo à residência do padre. Contudo, ao chegar, descobriu que o reverendo ainda não havia retornado. O fiel criado esperou pelo menos 20 minutos, impaciente, andando de um lado para o outro. Finalmente, às 8h35 da noite, ele deixou a casa do reverendo. Mas em que estado? Com os cabelos desgrenhados, sem chapéu, correndo como se estivesse possuído, atropelando transeuntes e atravessando as ruas, feito uma tempestade incontrolável. Em apenas 3 minutos, ele estava de volta à casa de Phileas Fogg, arfando, sem fôlego, e desabando sobre uma cadeira na sala de seu patrão. Era impossível para ele articular qualquer palavra. O que aconteceu? Perguntou Fogg, com sua calma habitual. Senhor, balbuciou Passepartout, tentando recuperar o ar. O casamento é impossível. Impossível? Sim, impossível para amanhã. Por quê? Porque amanhã é domingo. Segunda-feira, replicou Fogg, impassível. Não, hoje é sábado. Sábado? Impossível. Sim, 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 gritou Passepartout, levantando-se de súbito. O senhor se enganou em um dia. Chegamos 24 horas antes, mas agora só restam 10 minutos. Sem hesitar, Passepartout agarrou seu patrão pela aba do casaco e o arrastou com uma força surpreendente. Fogg, tirado de sua rotina metódica sem tempo para raciocinar,
foi empurrado para dentro de um tílburi, onde prometeu 100 libras de gorjeta ao cocheiro, caso este chegasse rápido ao clube reformador. O veículo disparou pelas ruas de Londres, deixando caos em seu rastro. 2 cães foram atropelados e 5 veículos quase colidiram, enquanto o cocheiro acelerava desesperadamente às 8h45 da noite. Fogg entrou no vasto salão do clube. Phileas Fogg havia dado a volta ao mundo em 80 dias. E, com isso, ganhou a aposta de 20.000 libras. Mas como um homem tão meticuloso, tão preciso em cada detalhe, pôde cometer um erro tão elementar? Como ele pensava que era sábado, 21 de dezembro, quando na verdade já haviam se passado apenas 79 dias desde sua partida de Londres? A explicação para esse equívoco era, na verdade, bastante simples. Ao viajar constantemente para o leste, Fogg estava avançando em direção ao Sol, encurtando assim seus dias em 4 minutos a cada grau percorrido. Considerando que a circunferência da Terra possui 360 graus, multiplicados por esses 4 minutos, resultava em exatas 24 horas economizadas, ou seja, um dia inteiro ganho sem que ele percebesse. Enquanto Phileas Fogg, caminhando para o leste, testemunhava o Sol cruzar o meridiano 80 vezes, seus colegas do Clube Reformador, permanecendo em Londres, viram-no passar apenas 79 vezes. Portanto, aquele dia, que Fogg acreditava ser domingo, era na verdade sábado e seus companheiros de whist aguardavam-no ansiosos no salão do clube. O famoso relógio de Passepartout, que sempre marcara a hora de Londres, poderia ter revelado essa discrepância se também indicasse os dias. Fogg conquistou, então, as 20.000 libras da aposta. No entanto, considerando que gastara cerca de 19.000 durante a viagem, o lucro final foi mínimo. Mas, como já foi dito, o excêntrico cavalheiro nunca buscara riquezas, mas sim o desafio. Assim, ele distribuiu as 1.000 libras restantes entre o fiel Passepartout e o detetive Fix, a quem não conseguia odiar, apesar de todas as complicações causadas. Por pura formalidade, descontou de seu criado a quantia referente às 1.900 horas de gás desperdiçadas por sua culpa. Naquela mesma noite, Fogg, tão impassível quanto sempre, dirigiu-se a Aouda. "Continua interessada no casamento, senhora?" Sr. Fogg respondeu a Aouda com um sorriso suave. "Sou eu quem deveria fazer essa pergunta." O senhor estava arruinado, mas voltou a ser rico. "Perdoe-me, senhora, mas esta fortuna pertence a você se não tivesse sugerido o casamento. Meu criado não teria ido ao reverendo Samuel Wilson. O erro não teria sido descoberto. E..." "Querido Fogg", disse a jovem, com ternura. "E..." "Querida Aouda", respondeu Phileas Fogg, com um leve brilho nos olhos. Como era de se esperar, o casamento foi realizado 48 horas depois. Passepartout, transbordando de felicidade, serviu como testemunha da noiva. Afinal, não fora ele quem salvara a Aouda? Essa honra, portanto, era mais do que merecida. No dia seguinte, ao amanhecer, Passepartout batia vigorosamente à porta do quarto de seu patrão, pronto para enfrentar mais um dia ao lado do homem que mudara sua vida para sempre. A porta rangeu suavemente ao se abrir, e ali estava ele, o cavalheiro de expressão inabalável, como sempre. Phileas Fogg surgiu no umbral com a mesma compostura que mantinha em qualquer circunstância. Seus olhos claros pousaram sobre seu fiel criado, Passepartout, que parecia prestes a explodir de entusiasmo. "O que foi agora, Passepartout?" perguntou Fogg, com sua voz calma e monocórdica, quase indiferente. "Senhor, uma revelação!" exclamou o criado, gesticulando animadamente. "Como se tivesse acabado de desvendar o maior mistério da humanidade, acabo de refletir, senhor, percebi algo extraordinário."
Fogg ergueu uma sobrancelha, embora o gesto fosse quase imperceptível. Ele esperou pacientemente, sem pressa para interromper o fluxo de pensamentos do outro. Sim, continue, disse, num tom que não deixava transparecer curiosidade, mas tampouco impaciência. Imagine só, senhor. Passepartout falava tão rápido que suas palavras pareciam tropeçar umas nas outras. Nós poderíamos ter completado a volta ao mundo em apenas 78 dias. Fogg permaneceu imóvel por um instante, como se processasse aquela informação. Então, com a mesma serenidade habitual, respondeu. Certamente, Passepartout. Isso seria possível desde que tivéssemos evitado atravessar a Índia. Mas, nesse caso, eu jamais teria conhecido a Oda. Ela não seria minha esposa. E bem, isso muda tudo, não é mesmo? Sem aguardar resposta, Fogg girou nos calcanhares e fechou a porta atrás de si, deixando Passepartout parado no corredor, boquiaberto, ainda tentando absorver as palavras do patrão. E assim, Phileas Fogg havia triunfado. Sua aposta insana, aquela que parecia impossível até para os mais audaciosos, fora cumprida. Em exatos 80 dias, ele realizara o que muitos considerariam uma proeza lendária. Para isso utilizara todos os meios de transporte imagináveis, navios cortando as águas dos oceanos, trens cruzando vastas planícies, carruagens sacolejando por estradas empoeiradas, iates deslizando com elegância. Barcos de carga pesados e ruidosos, trenós desafiando o gelo, e até mesmo um elefante, majestoso e imponente, conduzindo-o através das selvas indianas. Cada passo dessa jornada fora marcado pela precisão metódica e pelo sangue frio inabalável que caracterizavam Fogg. Ele era um homem cuja vida parecia regida por relógios e cronômetros, alguém que transformava o caos do mundo em uma sequência ordenada de eventos calculados. No entanto, por trás de toda essa exatidão, havia algo mais profundo, algo que talvez nem ele próprio compreendesse completamente. Mas afinal, o que ganhara com tudo aquilo? Que recompensa material justificava tamanho esforço? Dinheiro? Não. Fama? Talvez, mas isso nunca pareceu importar a Fogg. Então, o que restava? A resposta veio em forma de sorriso discreto, quase imperceptível, que às vezes surgia em seus lábios quando ele pensava em Aouda. Sim, ela era a verdadeira joia dessa aventura. Encontrar uma mulher tão encantadora, tão cheia de força e graça, era algo que nenhum cálculo poderia prever. E, por mais improvável que parecesse, ela o escolhera. Tornara-se sua companheira, sua esposa, e com isso trouxera à vida de Fogg uma felicidade que ele jamais imaginara possível. Quem poderia dizer que a volta ao mundo valeria menos do que isso? Que outra recompensa poderia ser mais valiosa do que o amor? Obrigado por me ouvir até aqui. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir nosso canal e de clicar no sininho para ser lembrado toda vez que um livro novo for lido. Você conhece o trabalho de Júlio Verne? Júlio Verne, nascido em 1828 em Nantes, França, é considerado um dos pais da ficção científica e um dos escritores mais visionários da literatura mundial. Suas histórias combinam aventura, ciência e imaginação, antecipando invenções e descobertas que só se tornariam realidade séculos depois. Entre suas obras mais famosas estão 20.000 Léguas Submarinas, onde o misterioso Capitão Nemo e seu submarino Nautilus exploram as profundezas do oceano. A Volta ao Mundo em 80 Dias, uma corrida contra o tempo repleta de reviravoltas e desafios.
e Viagem ao Centro da Terra, que leva os leitores a uma expedição fantástica pelo interior do planeta. Verne tinha um talento incomparável para transformar o conhecimento científico de sua época em histórias empolgantes e plausíveis. Sua paixão pela exploração e pelo desconhecido inspirou gerações de cientistas, inventores e aventureiros, tornando suas obras verdadeiras antecipações do futuro. Além de suas contribuições para a literatura, Júlio Verne foi um dos primeiros autores a demonstrar que a ciência e a imaginação podem andar juntas, criando mundos fascinantes que ainda hoje nos fazem sonhar. Suas histórias não são apenas aventuras, mas reflexões sobre o progresso humano, a curiosidade e os limites da exploração. Júlio Verne é, sem dúvida, um dos grandes mestres da literatura, cujo legado continua vivo na cultura popular, no cinema e na ciência. Sua obra nos convida a embarcar em viagens inesquecíveis e a explorar o desconhecido, lembrando-nos de que a imaginação é a chave para os maiores feitos da humanidade.